paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos. Eu, pastor Eduardo, paz do Senhor. A paz do Senhor. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos dar continuidade aqui no programa História e Geografia Bíblica. Por isso que falamos de geografia, falamos de história, parte política, nós vamos falar aqui hoje. E hoje o nosso tema envolve mais o nascimento e a vida de João Batista, esse profeta do deserto, né, que o Senhor o chamou, profetizou sobre ele no Antigo Testamento, e aqui nós vamos ver a vida dele. Eu vou iniciar com um texto que diz assim, Lucas 3:1, diz assim: E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia e Herodes tetrarca da Galileia e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia e da província de Traconites e Lisânias tetrarca da Abilinia, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Eu vou pedir para colocar um mapa aqui, para a gente se situar geograficamente, né, nesse contexto aqui. E falávamos antes aqui, né, o pastor Eduardo Rossetti estava até comentando aqui nos bastidores, o professor Vinícius, né, como o Senhor foi completo, né, em detalhes aqui geográficos, detalhes políticos, detalhes da hierarquia sacerdotal aqui. Então nós vemos aqui nesse texto que lemos, primeiro, no ano 15 do Império de Tibério César. Então, Tibério César começou a reinar lá em Roma, todo o Império Romano, no ano 14 depois de Cristo. Aqui diz assim, que no ano 15, ou seja, 14 com 15, 29. Então, entendemos que 29 depois de Cristo, que vem essa palavra aqui, que João Batista, então ele é apresentado, né, ali no deserto. Então a Bíblia diz aqui literalmente o ano, no ano 15 do imperador Tibério César. Então não tem o que questionar. Depois diz assim, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Nós já falamos em episódios anteriores que essa área aqui da Judéia, que envolve a Judéia até Samaria, essa área laranja aqui, como aquele tetrarca, o Herodes Arquelau, ele reinou muito mal ali, ele chegou a reinar por 10 anos, mas o Império Romano não gostava dele, o imperador não gostava dele. Por quê? O Império Romano era um reino que zelava pela paz, eles não queriam guerra, E o Arquelau arrumava intriga com o Sinédrio, com o povo, e chegou no 6 depois de Cristo, o imperador romano, que ali ainda era o Otávio Augusto, deu um basta. Tirou o Herodes Arquelau, 6 depois de Cristo, exilou ele e diz o seguinte, a partir de agora, nós vamos administrar diretamente a parte da Judéia, Samaria, vai ser conosco. Então não vai ter mais um Herodes aqui. Então saiu da hierarquia de Herodes e entraram os governadores. E ali tem etapa a etapa. Então por isso que aqui diz que, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia. Então quem governava a Judéia aqui não era nem o Herodes. Nesse período era Pôncio Pilatos. Está literalmente dito aqui. Agora, Pôncio Pilatos, ele não morava exatamente aqui em Jerusalém. Todos esses governadores, eles tinham o palácio deles lá na Cesareia Marítima. Nós já estudamos isso aí em outro episódio também do História e Geografia Bíblica. Depois diz assim,
Herodes, tetrarca da Galileia. Esse Herodes é o Antipas. Então, o Antipas, Herodes Antipas, aqui e aqui. Então, Galileia e Pérea era onde o Herodes Antipas era imperador. Por isso que quando veio lá o julgamento do Senhor Jesus, Pilatos, que era o governador aqui, ele chamou Antipas por quê? Porque Jesus vivia em Nazaré, ele tinha a sua vida lá em Nazaré, que pertencia a Galileia. Então vamos chamar um imperador lá que ele conhece a vida, viveu a vida toda lá, vamos chamar ele para dar uma ideia quem é esse Jesus, né? Então, só para entendermos aqui. O governador. Ele era o governador, exatamente. Isso. E seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia. Então a Itureia é isso aqui, ó. Pertencia ao reino de Israel. Então a Itureia e Traconites era o Filipe, era outra tetrarquia, então era o Filipe, Herodes Filipe, que governou essa parte ali. E tinha dessa Decápolis aqui, que também era um reino governado direto pelo Império Romano. Ele não tinha, nenhum dos Herodes governava Decápolis, porque eram 10 cidades, né, com uma cultura helenística. Uma influência da Síria, né? Uma influência da Síria, exatamente. Então, esse Decápolis aqui tinha os seus prefeitos, seus governadores, e direto com o Império Romano. E aqui ainda fala o seguinte, Lisânias, tetrarca da Abilinia, ou Abilene, que era lá em cima, lá onde é que está aquele Nzinho lá, fora do mapa, esse reino não pertencia, né, às terras de Israel, então ele era o tetrarca lá de cima, ele nem aparece nem na foto, né? Lisania fala muito pouco, mas o Senhor faz questão de registrar aqui na palavra que ele era o tetrarca, ele era o quarto tetrarca, né, Lisanias, e ele cuidava dessa parte para o Império Romano, fazia parte do mesmo processo, então era lá nessa parte de Abilene. Então, aí coloca também que Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, né? Então aqui vem o Sinédrio, 70 anciões, 70 senadores. Eles usavam o nome de senadores, mas de fato eles não eram senadores. Eles queriam fazer uma imitação lá ao Senado romano, que era de 600, 800. Então eles eram chamados por muitos senadores porque eles governavam, eles tinham uma liderança aqui nessa parte. Eles só não tinham direito ali à lei da espada, né, que era de matar. Né? Mas eles tinham uma liderança, então eles eram chamados de senadores por isso, né? E Anás e Caifás, eles eram... O Caifás, ele era o sumo sacerdote. Isso aqui era 70 mais 1. Isso. O sumo sacerdote era o que governava o Sinédrio. Perfeito. Né? Estava à frente do Sinédrio, que era o Caifás. Mas o Anás, que era sogro dele... Que já tinha sido sumo sacerdote, permanecia influente, né? Então ele era muito influente, sogro, né? Sogro sempre tem uma influência sobre o genro, né? Então, e o Senhor faz questão de colocar aqui, ó, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, interessante que na palavra os dois foram sumos sacerdotes, que o professor Vinícius acabou de citar aqui, mas quem era o sumo sacerdote no momento era o Caifás. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então, apareceu essa figura maravilhosa, né? João Batista, veio anunciar o reino do Senhor e ele veio pregar no deserto. Então, a cidade, digamos assim, era uma coisa de muita... não tinha um lugar próprio para ele, e ele foi para o deserto e as pessoas iam buscar ele no deserto. Né? Quando ouviam falar dele, então iam até João Batista. Professor Vinícius, por favor, dá continuidade aí. Bom, depois de todo esse pano de fundo, né, entre governadores, Pôncio Pilatos ali, né, seria uma espécie de um prefeito, e sacerdotes, de todas essas estruturas religiosas e políticas, Deus estava realizando a sua obra. E talvez aonde não se percebesse tanto. Então, nós vamos chamar a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 5,
que vai nos dizer o seguinte: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Esse texto bíblico vai nos dizer como foi anunciado o nascimento de um profeta. E era o último profeta, né, da lei, vamos colocar assim. Talvez a transição estava ali posta, o que era Velho Testamento para a Nova Aliança, quando o Senhor Jesus posteriormente inicia o seu ministério. Apenas uma observação aqui. Você voltou 29 anos no tempo. Mencionar isso agora. Tá certo? 29 anos Exato. no tempo. Então, aqui fala Herodes, aqui ainda fala Herodes, rei da Judéia. Exatamente. Tá? Isso mesmo. Não é mais o Pôncio Pilatos, governador da Não da ainda. Judéia. Ótima observação, né? Então, é importante que a gente se atenha a esses detalhes, porque nós falamos do início do ministério, mas agora nós voltamos para entender como foi o anúncio do nascimento de um profeta, que foi João o Batista. O nome dele não era João Batista, nome e sobrenome. Era conhecido como Batista porque ele batizava, né? Agora, é importante dizer que os seus pais, então, Zacarias, tinha um ofício. Ele era sacerdote. Não era sumo sacerdote, ele era sacerdote. E segundo a ordem de Abias. O que, aliás, vamos tornar aqui, vamos voltar 1000 anos agora, não é? E falar dessa divisão. Nós temos até uma figura que vai nos ilustrar aqui sobre essas ordens sacerdotais. O rei Davi, conforme registrado em 1 Crônicas, no capítulo 24, são divididas 24 ordens de sacerdotes. Portanto, coube a Abias a 8ª ordem. Essas ordens, elas tinham um trabalho de uma semana, cada ordem. Ou seja, nós temos, então, 24 semanas. E as semanas são contadas de um sábado ao outro, né? Então, nessa ordem, nós temos Abias, do qual vem a ser descendente, então, Zacarias, que foi pai de João Batista. Ao longo do tempo, essas pessoas tiveram suas famílias crescem e o sacerdócio, ele é mantido nessas famílias. É claro que essas famílias crescem a ponto de existirem, não é, inúmeros sacerdotes da mesma ordem, ou seja, da ordem de Abias, além de Zacarias, muitos outros sacerdotes. E havia, então, por costume, o que é obtido, né, como informação histórica, essa ordem eram elencados os sacerdotes que oficiariam por uma semana. Eles tinham turnos, né? Exatamente. Então, o turno equivalia a uma semana, né, de trabalho. Então, dentre a família de Abias, que era a 8ª ordem, eram lançadas sortes para que fossem identificados quem trabalharia naquela semana. Não eram todos daquela ordem que trabalhariam, não. Então, um teria a responsabilidade de um sacrifício da manhã, o sacrifício da tarde, o candelabro, o altar de incenso. E para Zacarias coube exatamente o serviço do altar de incenso. E ele foi exercer esse serviço. Aliás, enquanto ele estava oferecendo, então ali o incenso, o povo de fora, orando. E ele foi oferecer o incenso. E o incenso é tipo das orações dos santos. Ele estava trabalhando para o Senhor. Quando então o Senhor se lembrou dele? Sua esposa era Isabel, que, aliás, descendente de Arão também, como diz a palavra, né? Era estéril. Então, eles não poderiam ter filhos, mas o Senhor se lembrou dele e enviou, então, o anjo Gabriel. É o anjo de boas novas, né?
para que pudesse anunciar que seria gerado um filho daquele casamento. E dali, de um milagre, da lembrança do Senhor, enquanto aquele sacerdote ministrava, o Senhor prometeu um filho, de onde nasceu, então, João Batista. Acho que o pastor Eduardo quer, né, comentar aí a respeito do anjo. Eu gostaria só de fazer aqui uma menção que a expressão que o anjo usou ao se dirigir a Zacarias, o anjo ele usou a mesma expressão profética que encerra as páginas do Antigo Testamento. Então, o último versículo de Malaquias é exatamente aquilo que o anjo fala com Zacarias. E irá adiante e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. É interessante que, se nós voltarmos aqui em Malaquias e lermos o último versículo, nós veremos: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, essa é a profecia que encerra as páginas do Antigo Testamento. E é exatamente com essa profecia que o Senhor abre as páginas do Novo Testamento, aqui em Lucas, não é? Mostrando a chegada daquele que viria abrir o caminho para a vinda do Senhor Jesus, não é? Acho interessante, não é, que a gente está... Nós estamos aqui falando sobre profecias, Velho Testamento, Novo Testamento, mas aos olhos do Senhor ele tem tudo num plano. Né? Então, nada está encoberto e nem esquecido aos olhos do Senhor. Portanto, algumas recomendações o anjo vai transmitir. Isso é importante nós frisarmos, porque ainda no capítulo 1, verso 15 de Lucas, diz assim: porque será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre. Aliás, o anjo disse que ele seria cheio do Espírito Santo. Portanto, quando Maria vai visitar Isabel, já com Jesus no ventre, João Batista, que estava sendo gerado, saltou. Então, ali nós temos o cumprimento dessa profecia que o anjo falou. Então, quando estavam sendo gerados, a profecia se cumpriu. Então, foi cheio do Espírito Santo. E essa recomendação, além da profecia que se cumpre, né, dias depois, essas recomendações elas se assemelham muito ao nazireado, que, aliás, está em Números, no capítulo 6. Essa mesma recomendação: não beberá, né, vinho, nem bebida forte. E o nazireado é uma separação. E o chamado do profeta realmente é separar-se para ouvir e cumprir a mensagem que Deus quer entregar para cada momento. João Batista, ele era tão cheio do Espírito Santo que, quando ele saltou, né, aqui a Bíblia fala, em Lucas capítulo 1, verso 41, e ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Volta só aqui o mapa, aquele mapa primeiro lá. Vamos ver essa... Olha só que interessante, porque essa visita de Maria nesse período morava em Nazaré ainda. E ela veio visitar Isabel nas montanhas da Judéia. Diz aqui, ó. E naquele dia, levantando-se Maria, foi às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias. Então ela veio ali de Nazaré até aqui, perto de Jerusalém. Não sabe que montanha exatamente é essa, mas ela andou aí seus 140 quilômetros aproximados aí para visitar Isabel. Né, Tem umas identificações geográficas aqui, pastor Ian, porque nós temos a região de montanhas
próximo aqui às margens do Mar Morto, até as proximidades do Rio Jordão, era considerado o deserto da Judéia, uma região montanhosa e logo após o deserto, exatamente por causa da cadeia de montanhas que impedia até a passagem de mais umidade, então era uma região aqui desértica. Então nós temos aqui o Rio Jordão, logo a oriente da Judéia, o Mar da Galileia, né, que pertence à região da Galileia, e aqui o Mar Morto. Então, o Mar Morto, o Mar da Galileia são ligados pelo Rio Jordão, e o Rio Jordão é um ambiente muito presente, né, no ministério de João Batista. Aliás, onde eram realizados os batismos e a sua pregação no deserto, não era no templo. A sua pregação era no deserto e as pessoas iam ter com ele ali. Pastor Eduardo, vamos dar sequência. Aqui tem bastante assunto aí, né? Nós agora voltamos para Mateus, né? Porque Mateus ele detalha a pregação de João Batista, porque Lucas ele fala da infância, do nascimento, né? Os detalhes do humanos, milagre, né, que Deus realizou na vida de um casal estéril, e esse milagre que realizou na vida de Zacarias e Isabel foi diferente do milagre que realizou na vida do casal José e Maria, não é? Porque em Maria, José e Maria não se conheceram, e ali o Espírito Santo fecundou o útero de Maria para o nascimento do menino, sem a participação humana, né? E aqui em Mateus nós vemos já João Batista adulto iniciando o seu ministério, não é? E ele diz assim, naqueles dias, Mateus capítulo 3, verso 1, apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Eu queria observar que no original a palavra pregando é a mesma expressão usada para arauto, não é? Arauto, não é? Então, ele estava pregando, mas a pregação dele era o anúncio. Ser arauto é ser mensageiro, é ser portador de uma mensagem. Ele não dizia nada sobre si, ele não falava nada a seu próprio respeito, ele simplesmente anunciava uma mensagem sobre a chegada do Messias, não é? Então, é bastante interessante esse aspecto. E a mensagem dele era uma mensagem austera, né? Era uma mensagem rigorosa. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Interessante aqui, nós abrimos um parênteses, porque, de fato, aqui inicia praticamente o Novo Testamento, né? Isso não com questão do livro, mas a questão da mudança da lei para o Novo Testamento, o período da graça. Nós temos que ver aqui que estavam 400 anos, uma coisa, o Senhor não falava, não tem um registro que o Senhor falava com o povo, de uma forma como o Senhor falava antes. E agora, João Batista, por isso que ele é considerado o último profeta, né? Exato. E ele, então, vem anunciar o Messias. E a profecia do Antigo Testamento, né, o pastor Eduardo vai falar sobre isso, já anunciava, né, já dizia que viria um pregador, né, dizia quais seriam suas vestes, que pregaria no deserto, e uma pregação de arrependimento anunciando. Aqui diz assim, né, a voz que clama no deserto, né? Isso. Então, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Isso está em Lucas 3, 4. Então, o que acontece? 400 anos
de silêncio de Deus, dito como silêncio de Deus, e agora o Senhor chama João Batista no ano 29 depois de Cristo, como vimos ali no início, e aí João Batista começa a pregar uma pregação de arrependimento, anunciando a vinda do Messias. Então ele anuncia o Messias, agora o Senhor, né? Não mais criança, não mais menino, mas agora anunciando que vai iniciar o ministério do Senhor Jesus. Um fato que chama a atenção é que João Batista, ele não veio simplesmente trazer, assim, vamos dizer, novidades proféticas, não é? Ele prega em cima do que a palavra dizia acerca da sua missão. Então, ele cita Isaías, capítulo 40, verso 3, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então, a comunidade de Israel conhecia as profecias de Isaías. Isaías era o grande profeta, né, da nação de Israel, e ele entra exatamente com essa profecia. E isso causou um impacto muito grande ao povo de Israel. Um impacto tão grande que multidões, e isso se tornou uma grande sensação para aquele tempo, que multidões vinham ter com ele no deserto. Acho que é o próprio contexto que Isaías fala isso, né? Porque ele vai dizer no capítulo 40, consolai o meu povo, diz o Senhor. E a mensagem que já foi falada, né, de preparar o caminho do Senhor, o vale será exaltado, o monte será abatido, mas há um verso que diz assim, a glória do Senhor se manifestará. Esse texto é muito importante porque prepara o caminho, mas a glória se manifesta em Jesus, porque é Ele agora que vai trazer a mensagem de salvação. Aliás, o Evangelho de João, né? O próprio João Batista falando sobre Jesus, assim, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Era uma nova dispensação, um novo momento, né? Um novo momento. E o Senhor, ele tem o cuidado de detalhar a vida de João Batista. Não era só a sua mensagem, era a sua vida, né? Eis aqui uma lição até que nós podemos obter a nossa vida espiritual. Hoje, quando nós saímos ao mundo para anunciar uma mensagem, nós não anunciamos apenas com palavras, nós anunciamos com testemunho de vida. E esse testemunho de vida mostrava a austeridade da vida de João Batista quando ele falava. E ele diz assim, e ele tinha a sua veste de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos. Temos uma figura aqui que pode ser colocada. E alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Não é? Então, qual o objetivo do Senhor, do Espírito Santo, em detalhar esses aspectos da vida íntima de João Batista para mostrar a austeridade da sua mensagem, né? Ele não era um pregador popular, né? Ele não era um pregador que buscava holofotes, né? Para si. Pelo contrário, ele era uma pessoa extremamente rigorosa, né? Austera, não só no falar, mas como no viver. Alguns estudiosos até cogitam a possibilidade de que ele era um essênio, não é? E os essênios foram aqueles que guardaram nas cavernas de Qumran, né, os escritos do Mar Morto. Então, os escritos do Mar Morto, que hoje
são um testemunho vivo da autenticidade do registro bíblico, porque 900 anos de história há entre aquilo que se encontrou no Mar Morto e o mais antigo manuscrito de que se tinha notícia, e ao se verificar ali os mesmos textos, eram extremamente fiéis, né, com o escrito do Mar Morto, né? E aqui mostra exatamente isso. Né? E fala um pouquinho dessas vestes, né? Que não era a pele do camelo, mas sim os pelos do camelo, eram fios. Isso. Né? Então, os fios do camelo, os fios do pelo do camelo... O camelo não precisaria morrer para sua pele, para tirar era só o fio. Então, veja, a primavera, o camelo, ele perdia os pelos, e esses pelos, eles eram recolhidos e trançados, né? E deles se faziam tecidos que eram usados para a confecção de roupas, né? Acredita-se, inclusive, que eram usados para a feitura de cabanas, né? Com os pelos do camelo. E as roupas eram colocadas assim, como era tipo uma túnica, para que essa túnica ela não se esvoaçasse no vento, então ele usava um cinto de couro. Aí né? sim, couro. Que esse cinto de couro ele prendia essa túnica, esse véu, vamos dizer assim, à cintura. Né? Então, se nós olhássemos para uma pessoa assim vestido, era uma pessoa muito rude. Uma figura estranha, né? Era uma figura rude, não é? E o Senhor Jesus fez lembrança disso quando falou sobre o seu rigor profético, né? Quando ele fala, o que saístes a ver no deserto, não é? E ele fala, olha, as suas vestes não são as vestes que se usam nos palácios, né? A sua vida não é a vida daqueles que estão nos palácios, mas era uma veste rigorosa, rude, não é? De um homem que tinha em si mesmo o testemunho de uma mensagem austera, né? Vigorosa acerca da vinda do Senhor Jesus. Aqui fala também do alimento, que ele se alimentava, que os gafanhotos, né? O gafanhoto hoje, em alguns países, é uma iguaria hoje, né? Isso. Fritinho. O que era permitido pela lei, né? Importante ressaltar aqui. Levítico. Então, hoje é uma iguaria, um alimento forte, né? Tem muitos nutrientes, E aqui o mel silvestre, então a Bíblia detalha o que ele se alimentava, né? Gafanhotos e mel silvestre. Ele tinha aí os carboidratos e as proteínas, né? Então, bom. do ponto de vista nutricional, ela era completa, não é? Ótimo. Vamos agora, põe aquele mapa, o outro mapa, sem ser esse que a gente viu ainda há pouco, o outro mapa, que agora nós vamos usar o batismo de Jesus por João Batista. Nós vamos ainda concluir com essa... Então, está aqui nessa bolinha aqui, ó, era mais ou menos o lugar do deserto da Judéia, né? O batismo do Senhor pode ter sido por aqui, né? Como era no Rio Jordão, o Rio Jordão vem da Galileia e deságua aqui no Mar Morto, né? Então, provavelmente nessa região, por aqui assim, que o Senhor era batizado, e João Batista usava toda essa região de deserto para pregar, mas o batismo era aqui no Rio Jordão. Eu vou ler o texto que está em Lucas 3, 21 e 22, que diz assim: E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Então aqui vem o batismo do Senhor Jesus pelo João Batista, né? Ele cumpriu, né? O Senhor todo se batizava e o Senhor cumpriu esse batismo, um batismo que para a humanidade era um batismo já de arrependimento, para o Senhor Jesus era o batismo para iniciar o seu ministério
terreno. Né? Mateus, ele registra um detalhe que é bastante relevante em relação ao batismo de Jesus. Quando ele diz assim, então veio, Mateus capítulo 3, verso 13 e 14. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado. Mas João opunha-se-lhe dizendo, eu careço de ser batizado por ti e vens tu a mim? Então veja, o motivo do registro desta pergunta é exatamente para oferecer o testemunho público da retidão e da santidade de Jesus. E também para vacinar o posterior, né, para que ninguém considerar João maior que Jesus, né? Isso. Então, João fez questão de dizer assim, eu não sou digno. Isso. Então, através da boca de um profeta que era considerado um profeta digno de confiança em Israel e que o povo reverenciava como o último grande profeta da lei, não é? Que nós viemos a saber como sendo o último grande profeta da lei, Deus, o Espírito Santo, ele deu testemunho da integridade do Senhor Jesus. Então, todos ali ficaram sabendo, porque ele apontou para Jesus, olha, você é mais digno, você é mais reto do que eu. Apesar de eu ser um profeta tão famoso, né? Mas eu não sou digno de batizar. Mas o Senhor, e a resposta do Senhor é algo surpreendente. Não sei se vocês vão comentar alguma coisa sobre isso. Não, bom, hoje nós já vamos ter que encerrar aqui, que nós já passamos do tempo. Continuamos, mas né? No início do próximo episódio nós vamos comentar sobre isso ainda, já vamos entrar num outro momento, né? Mas já estamos bem avançados, então hoje nós ficamos por aqui, falamos da vida de João Batista, o seu chamado, a sua missão e o contexto geográfico, político que aconteceram esses fatos. Pai do Senhor, pastor Eduardo. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Edson. Pai do Senhor, professor Vinícius. Amém. Pai do Senhor a todos. Paz do Senhor a todos.